Boa noite a todos, amém? Graças e paz. Já temos ouvido até agora, já temos orado, temos cantado louvores ao nosso Senhor e continuaremos ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. A partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e a quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada ao Senhor, e ele não está mais obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Com seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Até aí. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos ao Teu nome por tudo que já temos, Senhor, ouvido da Tua parte nessa noite, através da Tua palavra, da leitura da Tua santa palavra. Nos alegramos, Senhor, porque estamos aqui nessa noite reunidos como a Tua igreja. O Teu Santo Espírito aqui presente, Senhor, porque Ele habita no meio da Tua igreja. Mas te pedimos nessa noite, Pai, mais uma porção da Tua palavra. Fala conosco. A minha oração, Pai, ela vem se unir à oração que o Teu Filho acabou de fazer aqui em cima. Que a terra esteja preparada, Pai, adubada, molhada, para receber a boa semente. E que a boa semente, Pai, sendo lançada, ela venha germinar e frutificar para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria situar só um pouco sobre esse texto, irmão. Esse texto de Mateus 15, ele ocorre logo após alguns eventos importantes. Se você olhar no capítulo de número 14, nós vamos ver a morte de João Batista. João Batista tem a sua cabeça decapitada. Na sequência, nós temos Jesus, ainda no capítulo 14, fazendo a multiplicação dos pães. E depois de fazer a multiplicação dos pães, nós temos também Jesus andando sobre as águas. Olha quantos eventos interessantes antes desse acontecimento ao qual nós vamos estar meditando nessa noite. João Batista é decapitado. Jesus faz a multiplicação do pães e peixe e alimenta ali mais ou menos 5.000 pessoas. Depois, os discípulos atravessam o lago para Genezaré. Jesus vai de encontro a ele andando pelas águas. E agora em Genezaré, Jesus ele é confrontado por alguns homens. A Bíblia diz fariseus e escribas. Mas o que nós achamos interessante, irmãos, é o porquê esses homens confrontam Jesus. Eles não chegam para ele: Senhor, como é que tu fez aquele negócio lá com aqueles pão? Uns pãezinhos e alguns peixes, e todo mundo comeu, e ainda sobrou cesto cheio de pão e peixe. Como é que tu fizeste isso? Se torna coisa pequena perto daqueles
que eles realmente, perto da intenção desses homens. Jesus, então, está agora em Genezaré. Jesus andou sobre o mar, andou sobre as águas, e Jesus agora está em Genezaré. E o nosso texto vai dizer, irmãos, a partir do verso de número 1, que alguns fariseus e mestres da lei, ou seja, os escribas, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e lhe fizeram uma pergunta. Irmãos, só para nós nos situarmos, a distância entre Jerusalém e Genezaré, onde Jesus se encontra nesse momento, é mais ou menos de 185 a 187 quilômetros, ou seja, mais ou menos como daqui a Campinas. Não tenho bem essa ideia, mas deve ser mais ou menos isso. 185 quilômetros. Eles não andaram daqui até o parque, nem daqui até o Gleba. Eles andaram mais ou menos daqui até Campinas, acompanhando ali as coisas que Jesus fazia. E quando eles chegam onde Jesus está, eles a multiplicação do peixe para eles não foi nada. Aliás, afinal, o que é? É alimentar 5.000 pessoas com alguns peixinhos e alguns pães. Não é verdade? Eles querem saber de Jesus por que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. Os pães e os peixes não têm importância, foi algo talvez comum. Eles querem saber por que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. Eles vão dizer aqui, olha, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Eles não estão questionando assim, você presta atenção no texto, eles não estão questionando aqui, olha, por que os teus discípulos estão transgredindo a lei de Moisés? Eles estão aqui questionando porque os teus discípulos transgridem as tradições dos anciãos e comem sem lavar as mãos. E nós precisamos entender essa tradição, irmãos. Porque a Bíblia, a lei de Moisés, quando ela fala de lavar as mãos, o irmão não precisa nem abrir, eu vou ler, em Êxodo 30, 17 ao 21, vai dizer assim, olha, disse então o Senhor a Moisés, faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze, para se lavarem. Coloquem entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-lo de água. Arão, preste atenção, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem na tenda do encontro. Terão que lavar-se com água para que não morram, quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo. Lavarão as mãos e os pés para que não morra. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes. Então, eles não estão questionando a lei de Moisés. A lei de Moisés ela é bem clara. A lei é bem clara. Arão e seus filhos, antes de ministrarem ao Senhor, vão lavar as mãos e vão lavar os pés. Mas nós vemos aqui que eles está cobrando de Jesus porque os discípulos não acompanham a tradição. E nós vamos entender essa tradição, irmãos, quando Israel ele vai para a Babilônia, ele volta do cativeiro. Então o que acontece? O povo começa a questionar o porquê que está acontecendo tudo isso conosco. Eles encontram, né, irmãos? Tudo que estava acontecendo com eles era simplesmente fruto do pecado deles. Ir para a Babilônia foi o fruto do pecado deles. O fruto da desobediência a Deus. O fruto da adoração a outros deuses. O fruto dos seus próprios pecados. Então, Deus, através dos profetas, vinha falando e o povo continuando no pecado. Então, Deus deixa que eles vão cativos para a Babilônia. E durante 70 anos eles ficam cativos. Agora eles voltam. Vamos descobrir o que está acontecendo. Por que Deus permitiu que nós fôssemos cativos? O que está acontecendo? Nosso templo, que era gigantesco, agora é um templo pequeno. E eles descobrem, é os nossos pecados. Então agora nós
Vamos dar um jeito de não pecarmos mais. Aí vamos dar uma ajuda para Deus agora. Então, é criado um livro, irmão, chamado Mishnah, ou Mishnah. E o que esse livro ele vai fazer? Esse livro ele vai ampliar a lei de Moisés. Sabe aquela galera lá do Afeganistão? Eles são apegados a isso aqui. A esse livro, ao Talmud, ao Midrash. São leis criadas, irmãos, para ajudar a lei de Moisés. E então agora, aquilo que era apenas para a família de Arão, agora é para todo mundo. Ninguém pode comer sem lavar as mãos. Essa é a tradição. E os discípulos de Jesus estão justamente quebrando essa tradição. Nós vemos que no Afeganistão, a questão lá, irmãos, é o radicalismo com relação à lei. E nós estamos falando aqui desse radicalismo com relação à lei de Moisés. Porque quando a lei de Moisés manda Arão e seus filhos lavarem as mãos, agora a tradição diz, a Mishnah vem e diz, não, todos têm que lavar as mãos. E o lavar as mãos do judeu, irmão, não é aquela lavadinha embaixo da torneira que nem nós fazemos, não. É algo como enfiar a mão na água até o punho e lavar as suas mãos. Esse é o questionamento. Jesus acaba de realizar um milagre gigantesco, mas eles vão questionar Jesus o porquê que os seus discípulos não lavam as mãos. Nós estamos falando de tradições, irmãos. Quando nós falamos de tradição, muitas vezes nós temos as nossas próprias tradições. Você tem as suas tradições. Eu tenho as minhas tradições. Tem irmão que tem a tradição de não raspar a barba. Tem irmã que tem a tradição de não cortar o cabelo. Tem irmão que tem a tradição de não usar bermuda. Tem irmão que tem a tradição de manter o cabelo baixinho e tem irmão que não tem essa tradição. O que nós precisamos entender, irmãos, é que tradições não são a lei de Deus. Tradições não são aquilo que nos aproximam de Deus. O que nos aproximam de Deus é a sua palavra. O que nos aproxima de Deus são mandamentos. E o que Jesus vai justamente questionar a eles é isso. Jesus vai dizer, no versículo 3, respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição. O que acontecia com eles? Eles estavam apegados à tradição, mas, na verdade, eles desprezavam aquilo que era mandamento de Deus. E nós corremos muitas vezes o risco, irmão, de, por causa das nossas tradições, daquilo que nós achamos, quebrarmos os mandamentos de Deus. Porque muitas vezes, porque o irmão não tem a nossa tradição, nós quebramos para com o nosso irmão o mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. Se o irmão ele não tem a mesma tradição que eu, se a irmã não tem a mesma tradição que a minha, se a irmã usa blusa sem manga, se o irmão usa bermuda, se o irmão não corta o cabelo, se o irmão usa cavanhaque, e eu não uso, e a minha tradição é não usar, muitas vezes para preservar a nossa tradição, irmãos, nós quebramos a lei do amor. E o amor é mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. O amor é mandamento, não é pedido. E é isso que os fariseus e os escribas estão fazendo aqui. Você vai ver, irmão, que a perseguição contra Jesus é algo tão assintoso que dois povos ali, fariseus e escribas, que não se davam muito bem, quando é para perseguir o Senhor, eles se juntam. Eles vão juntos lá. Senhor, por que os teus discípulos quebram a tradição dos anciãos e comem sem lavar as mãos?
Só que onde tudo isso começou, meus irmãos? Tudo isso começa num discurso de aparente zelo e piedade. O discurso deles para com Jesus não parece uma coisa que está zelando, não parece uma coisa de zelo, não parece uma coisa de piedade. Mas eles não vão falar com Jesus baseado naquilo que é mandamento. A nossa vida cristã, meus irmãos, ela necessita ser baseado naquilo que é mandamento, naquilo que é vontade de Deus, e não nas nossas axiologias, não naquilo que nós achamos, não naquilo que nós gostamos, não naquilo que nós achamos que deve ser. Olha, eu acho que deve ser assim. Ninguém deve usar barba. Homem nenhum deve usar barba. Isso é axiologia minha. Eu já vi igreja, irmãos, que o irmão que tivesse de bigode, ele não participaria nem da Santa Ceia. O que é isso, irmão? É mandamento de Deus ou é tradição? Tradição. E a tradição dos fariseus era baseada em quê? Em um discurso de aparente zelo e piedade. Só que o perigo da nossa tradição, irmão, muitas vezes, presta atenção, é buscar um redentor fora de Cristo. O perigo da tradição é buscar um redentor fora de Cristo. Não existe redentor fora de Cristo. O único redentor é Cristo. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa tradição, olhamos como nós andamos, olhamos como é o nosso jeito, e achamos que essa tradição pode substituir o nosso Redentor, que é Cristo, e ela não pode. Não importa a tua barba, não importa como é o teu cabelo, a tradição que você tem, irmão, não implica naquilo que é o nosso Redentor. Porque muitas vezes nós deixamos a verdadeira piedade de lado e nos apegamos somente naquilo que nós podemos fazer, naquilo que está sob o nosso controle. Aqueles homens, a Mishnah, ela ampliava. E por isso a palavra do Senhor diz que esses fariseus, eles colocavam peso nos ombros dos outros que nem eles mesmos queriam carregar. Jesus vai chegar para eles e vai dizer: respondeu Jesus, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aí Jesus vai usar aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou. E Jesus vai dizer: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, assim, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. O que acontecia aqui, irmãos? Jesus chega para ele: olha, o 5º mandamento, vocês anulam a palavra de Deus, o que Deus disse, por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse para honrar pai e mãe. Mas vocês dizem que se qualquer coisa que eu tiver que ajudar meu pai e minha mãe seja oferta ao Senhor, eu estou desobrigado. Olha o que eles faziam, irmãos. A palavra de Deus diz para honrar pai e mãe, mas se chegasse a mãe e o pai ali,
precisando de uma ajuda deles. Olha, preciso de um dinheiro, preciso de uma ajuda. Ele diz, não, olha, tudo que eu tenho é oferta para o Senhor. Aí Jesus diz, vocês quebram o mandamento, porque Deus mandou honrar pai e mãe. E por causa da tradição de vocês, vocês desonram pai e mãe. Vocês não ajudam pai e mãe, dizendo que os bens de vocês, que o dinheiro de vocês, é uma oferta para Deus. Mas qual é mais importante? É a tradição que vocês criaram ou aquilo que Deus falou? O que aqueles homens faziam, irmãos? Eles não ajudavam pai e mãe dizendo que aquilo era oferta a Deus, né? O Evangelho de Marcos vai chamar essa oferta de oferta corbã. Era uma oferta que era a oferta dos seus bens. Então, se você tem uma casa e seu pai precisa de uma casa para morar, o que eles diziam? Não, eu não posso ceder a casa para você morar, para vocês morarem. A minha casa é uma oferta para Deus. Eu não posso ceder o meu animal para vocês. O meu animal é uma oferta para Deus, é uma oferta corbã. Está dedicada a Deus. Só que essa oferta, irmãos, era uma oferta da tradição. E honrar pai e mãe era um mandamento. Então o que é que Jesus diz? A tradição para vocês é mais importante do que aquilo que Deus falou. E nós corremos esse risco, irmãos, diariamente. Diariamente. De as nossas tradições se tornarem coisas mais importantes do que aquilo que são mandamentos de Deus. Isso, irmão, na verdade, nós temos que entender que passa a ser uma forma de legalismo. Parece que nós temos o poder de nos ajudar a salvar a nós mesmos e nós não temos. Porque quando nós começamos com essa prática e queremos estender essa prática a outros, nós estamos dizendo, olha, a minha prática é ela que me leva para o céu. É a minha forma de se vestir, é a minha forma de andar de terno que me leva para o céu. É a minha forma de cortar o cabelo baixinho, olha, que é a forma certa. Olha, irmã, a tua forma de ter o cabelo curto é a forma errada. A minha forma de ter o cabelo longo ou de andar de vestido, que é a forma correta. E quando nós vemos, irmãos, nós estamos substituindo a palavra de Deus por coisas que nós mesmos podemos fazer, que está ao nosso alcance. Essa questão do lavar as mãos, irmãos, tinha um rabino que ele dizia que não comer sem lavar as mãos era um pecado tão grave como o pecado de adultério. Comer sem lavar as mãos era um pecado tão grave quanto o pecado de adultério. A tradição substituindo aquilo que é mandamento. A tradição dos homens substituindo aquilo que é mandamento de Deus. E quando eles falavam das suas tradições, a palavra do Senhor nos mostra que eles zelavam pela tradição. Para zelar dessa tradição, eles anulavam até mesmo o mandamento de Deus. Tudo começa, irmão, com um aparente discurso de zelo e piedade. Amém? E por causa da sua tradição. A nossa tradição é que as minhas coisas são ofertas para o Senhor. Mas só que o 5º mandamento, irmãos, ele é bem claro quando ele diz, honra teu pai e a tua mãe. E essa questão de honrar pai e mãe, irmãos, é honrar pai e mãe. Não é eu honrar pai e mãe porque meu pai e minha mãe são bons. Não é honrar meu pai e minha mãe porque meu pai e minha mãe são corretos. A palavra de Deus diz, honrai pai e mãe. Amém. Honrar pai e mãe. Independente da idade,
independente se são bons pais ou não são, porque o discurso que nós vemos hoje de alguns filhos, né, é porque o meu pai não é a pessoa que eu queria que ele fosse, a minha mãe não é a pessoa que eu queria que ela fosse. A Bíblia manda honrar pai e mãe. E o honrar pai e mãe, ele vem acompanhado ali de uma promessa de honra teu pai e tua mãe, aí vem para que vivas muito tempo, para que te vás bem, perdão, e vivas muito tempo sobre a terra. Mas eles diziam, se as minhas coisas forem uma oferta ao Senhor, eu estou isento da responsabilidade de honrá-los com os meus bens. Amém? Versículo 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, é uma oferta dedicada a Deus, versículo 6. Ele não está mais obrigado a honrar o seu pai. Dessa forma, assim, por causa de uma tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Aí Jesus vai chegar para ele e vai dizer, hipócritas. Nós já falamos aqui algumas vezes que essa questão do hipócrita é aquela questão da máscara, né? É a questão do mascarado. O hipócrita, ele tem a grande habilidade de se destacar nos ambientes. O hipócrita, dentro da igreja, o comportamento dele é um. O hipócrita, fora da igreja, no meio em que ele se relaciona lá fora, fora da comunhão dos santos, o comportamento dele é outro, né? E é isso que Jesus fala, vocês são hipócritas. E ele vai dizer, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês. E em Isaías 29, nós vamos ver isso aí, 29, 13, o profeta Isaías falando, Deus falando através do profeta Isaías, esse povo me honra com seus lábios. Mas, na verdade, o seu coração está distante de mim. Esse é o hipócrita, irmãos. O hipócrita, como esses fariseus aqui, que se apegavam nas tradições e desonravam os mandamentos, era dessa forma. O hipócrita, essa é a forma dele agir. Ele mostra aparentemente uma coisa que ele não é. Ele parece um camaleão, ele se adequa ao meio em que ele está, ao ambiente em que ele está. Esse é o hipócrita. E o hipócrita, o profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías diz, esse povo, ele me honra com seus lábios. As suas palavras, são palavras que falam bem do meu nome. As palavras deles são palavras que realmente parecem que me glorificam como Deus. Mas são só palavras. Quando eu olho para o interior desse povo, esse povo está totalmente longe de mim. Esse povo presta culto, esse povo faz jejum, esse povo contribui, mas é tudo para manter uma aparência. Porque, na verdade, para eles o importante para eles é aquilo que é exterior. Aquilo que é exterior é o que eles dão importância. E o que esses homens estavam fazendo? Eles cuidavam das tradições, se apegavam às tradições, mas, na verdade, eles menosprezavam o mandamento do Senhor.
Eles mantinham aquela aparência de piedade de quem estavam zelando pela lei, de quem estavam zelando pelas coisas de Deus. Senhor, como é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles quebram a tradição dos anciãos. Aí Jesus chega e expõe aquilo que verdadeiramente eles são. Vocês zelam pelas tradições, mas a palavra de Deus não tem valor nenhum para você. Você compreende isso, irmão? Se zela pela tradição. Se está no culto de domingo. Se veste como manda o figurino. Apara o cabelo como manda o figurino. Faz tudo como manda a tradição. Tudo aquilo que foi ensinado na denominação onde se congrega. Vira uma tradição. Mas aí quando passa o zelo pelaquilo que é a palavra de Deus, pelaquilo que é a vontade de Deus, se despreza. Olha só, meu irmão. Olha o coração do homem, o que é. Se faz tudo que a denominação ensinou. Se faz tudo que a doutrina humana ensinou. Mas quando chega para ver o que é viver a palavra de Deus, se abandona os mandamentos. Não tem amor no coração. Não tem piedade. Não ama a Deus verdadeiramente. Não expressa com a sua vida que ama a Deus, expressa que ama a tradição. Mas não expressa que ama a Deus. Não expressa o amor de uns para com os outros. Não tem problema em magoar os outros. Mas está apegado nas tradições. Aquilo que foi passado como tradição ele conserva. Não. Eu aprendi assim na minha igreja e eu vou morrer assim. Aí muitas vezes, irmãos, como diz o profeta Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não é regras ensinadas por Deus. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Sabe? Não toque, não manuseie. Regras ensinadas por homens. Mas aí, quando nós olhamos para aquilo que é a vontade de Deus, não praticamos. Em vão me adoram. Nós vemos no capítulo 55 do 58 do profeta Isaías, Deus chegando para aquele povo, e o povo chega para Deus: Senhor, nós estamos jejuando e parece que o Senhor não está atento para o nosso jejum. Nós estamos cultuando e parece que o Senhor não recebe o nosso culto. A resposta do Senhor para aquele povo que diz que está jejuando e Deus não está vendo, que está cultuando e Deus não está, parece que não está olhando. A resposta de Deus para eles é: por acaso é esse o jejum que eu quero de vocês? Que num dia vocês façam jejum e no outro vocês oprimam o seu irmão? Um coração longe de Deus, que cumpre regras ensinadas por homens, mas quando se olha verdadeiramente a atitude cristã, não se acha, não se encontra, é vazia. É como lata vazia fazendo barulho. Se jejua, se cultua, mas o coração está longe de Deus. Em vão me adoram. Estou nem aí para a adoração de vocês. Sabe por quê? Porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
Nós temos que aprender, irmãos, como o pastor falou na manhã de hoje, desejar ardentemente. O pastor frisou isso na quinta e hoje de manhã. Desejar ardentemente, como uma criança que deseja mamar no seio da mãe. Nós devemos desejar ardentemente o leite racional que é a palavra de Deus. Porque é por ele que nós crescemos, irmãos. As tradições, elas não nos levam ao reino. As tradições, elas não passam de regras ensinadas por homens. E regras, todos nós podemos cumprir. Regras, todos nós podemos seguir. Se nós observarmos as regras de uma maneira correta, nós as seguiremos. Lavaremos as mãos antes de comer. Se tivermos que raspar nossas barbas, nós rasparemos nossas barbas. Se tivermos que manter nossos cabelos longos, nós manteremos nossos cabelos longos. Ou curtos, ou careca, que nem eu. Mas só são regras ensinadas por homens, irmãos, que não têm valor. O que tem valor, na verdade, irmãos, são aquilo que são os mandamentos do Senhor. Aqueles homens, eles supervalorizavam, valorizavam de maneira extrema as tradições. A Mishnah, Talmud, Midrash, como aquele pessoal que está lá no Afeganistão. Aqueles homens, os afegãos, eles acham que eles estão zelando pela lei de Deus. Que eles são aqueles que foram escolhidos para zelar pela lei do Senhor. Extremistas, que não tem problema nenhum em matar um seu compatriota porque raspou a barba. Não tem problema nenhum em matar uma mulher porque andou com o rosto descoberto ou com o dedo do pé aparecendo. O que são isso, irmãos? Tradição. Tradições sem piedade. Tem até aparência, né? Parece que está zelando pelas coisas do Senhor. Parece que está zelando pela santidade. Mas, na verdade, são tradições. Aqueles homens poderiam chegar, Senhor, como tu fizeste aquilo? Como tu alimentou tanta gente com tão pouco pão e tão pouco peixe? Mas a pergunta não foi essa. Senhor, por que teus discípulos quebram a tradição dos anciãos e comem sem lavar as suas mãos? Amém, meus irmãos? Que nós possamos entender, irmãos, que não adianta a nossa vida estar cheia de regras se o nosso coração estiver distante de Deus. Não adianta nós proferirmos aqui palavras belas, palavras estudadas, palavras faladas com a boa dicção, com a boa eloquência, se o nosso coração estiver longe do Senhor. Não adianta, irmãos, nós acharmos que as regras, que as tradições humanas são aquilo que nos aproximam de Deus. Aqueles homens, era assim que eles queriam mostrar que estavam perto do Senhor, mostrando as suas tradições, mostrando aquilo que eles podiam fazer. E quando nós nos apegamos a isso, irmão, nós corremos o sério risco de vivermos uma vida legalista. Eu sou crente, eu sou salvo porque eu faço isso. Eu sou salvo porque, como diz aquele camarada que estava orando, né? Eu não sou pecador como esse aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou meu dízimo, faço isso e faço aquilo. Muitas vezes nós corremos esse risco, irmãos, de olhar para nós e achar que nós somos salvos porque nós seguimos um conjunto de regras exteriores
um conjunto de tradições que parece estarem nos levando para o céu e não estão. Você pode ter a tua tradição, isso não é pecado. Você pode ter as suas tradições, seja ela qual for. Eu tenho uma tradição aí há 30 e poucos anos de levar café para a irmã Dora todo domingo de manhã, todo dia de manhã. Só tradição. Ela gosta, né? Me torna um bom esposo? Sim. Mas não é isso. Isso não influencia naquilo que eu sou como cristão, irmão. Não é porque eu estou careca e o irmão está com o cabelo um pouco mais alto que essa tradição minha tem que ser a tradição do meu irmão. Nós temos sim, irmãos, que louvar a Deus com nossos corações. Porque palavras, elas se perdem no vento. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos entender, irmãos, que somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é graça de Deus em nossas vidas. Amém? Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor. O pastor Alexandre vai estar ministrando a ceia agora. Mas antes de passar ao pastor, eu gostaria de orar com você nessa noite.